10 casos incríveis de animais que salvaram seres humanos. Número 10. Gorila salva garoto de 3 anos. Em 1996, um fato curioso aconteceu no zoológico de Illinois, nos Estados Unidos. Um garoto de 3 anos que estava observando os gorilas caiu acidentalmente dentro do recinto onde eles estavam, no momento que ele tentou se apoiar na cerca de proteção. A queda foi de aproximadamente 6 metros de altura. No momento de sua queda, ele bateu a cabeça e ficou inconsciente. O que poderia significar um fim trágico, teve um final totalmente diferente. Assim que o garoto bateu a cabeça, uma gorila chamada Bint foi em sua direção e o colocou em seus braços como se fosse um de seus filhotes. Essa situação deixou muitos funcionários do zoológico apreensivos, porque Bint poderia machucar o garoto ou tentar impedir que os funcionários resgatassem ele. Só que o inesperado aconteceu. Após alguns segundos com o garoto em seus braços, Bint caminhou com ele em direção ao portão que dava acesso ao seu recinto, fazendo sinais para que os funcionários e os paramédicos viessem pegar o garoto. O garoto foi salvo e foi diagnosticado com um ferimento crítico em sua cabeça. Funcionários relataram que se não fosse a ajuda de Bint, o resgate poderia ter sido muito difícil, porque os gorilas são animais muito territoriais e dentro do recinto existiam vários gorilas. Número 9. Mila, a baleia branca. Yang Yun, de 26 anos, estava participando de um concurso de mergulho em um aquário na China. O vencedor do concurso poderia se candidatar a um emprego como instrutor de baleias. As regras do concurso eram bem simples. Tudo que os 7 participantes do concurso deveriam fazer era mergulhar até o fundo do aquário de baleias, que tinha aproximadamente 6 metros de profundidade, com temperaturas que iam a níveis árticos. Só que existia um porém nesse concurso. Os mergulhadores não poderiam usar equipamentos de respiração. Yang foi um dos poucos a conseguir chegar no fundo do aquário. Só que no momento que ela ia voltando para a superfície, ela começou a ter câimbras em suas pernas, devido à temperatura muito fria da água, o que dificultou ainda mais que ela nadasse corretamente. Yang entrou em pânico e começou a se afogar. Mila, uma baleia branca do aquário, viu que Yang estava se afogando e, em um ato de heroísmo, nadou em direção a Yang e agarrou sua perna com sua boca e começou a empurrá-la para a superfície. A mergulhadora conseguiu sobreviver, só que com certeza não teria conseguido se não fosse Mila. Número 8. Lulu, a porquinha. Joanne estava passando suas férias em sua fazenda na Pensilvânia, quando de repente sofreu um ataque cardíaco. Como estava somente ela e sua porquinha, era só questão de tempo para que ela morresse. Só que em um ato de puro heroísmo, sua porquinha de estimação Lulu, assim que viu sua dona caída no chão, saiu correndo para uma estrada perto da fazenda e ficou deitada no meio da estrada, tentando fazer com que os carros parassem. Vários motoristas passavam pelo local, mas nenhum parava, até que um vizinho da fazenda de Joanne reconheceu Lulu e parou seu carro. Assim que ele desceu do carro, Lulu se levantou e caminhou de volta em direção à fazenda. Curioso com aquela reação de Lulu, o vizinho resolveu segui-la até sua fazenda e acabou encontrando Joanne caída no chão. Ele imediatamente chamou os paramédicos e Joanne foi salva. Os paramédicos relataram que se o atendimento a Joanne tivesse demorado mais alguns minutos, ela não teria sobrevivido. Hoje, Joanne deve sua vida a Lulu e sabe que se não fosse sua porquinha, ela não estaria viva hoje. Número 7. Cachorro salva criança de ataque de cobra. Uma criança de 2 anos estava brincando no jardim da casa de sua avó no Texas, com um cachorro da família chamado Earth. Tudo estava correndo normalmente, até que Earth começou a se comportar de uma maneira estranha e muito agitada, bem diferente do seu comportamento normal, que era sempre tranquilo. Earth latia incessantemente. A avó, estranhando o comportamento do cachorro, decidiu retirar a criança do local e a levá-la para dentro de casa. Só que no momento que ela chegou ao jardim, viu que Earth estava defendendo o garoto de uma cobra coral que estava tentando atacá-lo. A mulher rapidamente pegou seu neto e o levou para dentro de casa. Logo em seguida, levou o Earth ao veterinário, que teve que ficar internado por 24 dias devido a várias picadas de cobra que ele tinha levado no corpo. Número 6. Leões salva o garoto de sequestradores. No ano de 2005, uma garota de 12 anos do Quênia havia sido sequestrada de sua aldeia e levada como refém para que fosse obrigada a se casar com um dos sequestradores. Ela estava sendo mantida em cativeiro já fazia uma semana, quando a polícia conseguiu encontrar o local do cativeiro. Entrando no local, os policiais não encontraram os sequestradores. Em vez disso, tiveram uma grande surpresa quando viram um grupo de 3 leões protegendo a garota como se fosse um de seus filhotes. A polícia relatou que possivelmente os leões estavam protegendo a garota por metade do dia. O interessante dessa história é que a garota estava ferida e os leões não tentaram em nenhum momento comê-la. Eles simplesmente ficaram ao seu redor, protegendo ela de qualquer coisa que tentasse chegar perto dela. Assim que os policiais chegaram, os leões saíram do local.
Alguns funcionários que trabalham na savana acreditam que os leões estavam procurando comida pela região quando confundiram o choro e os gritos da criança com a de um filhote de leão, e como forma de proteger a garota, eles instintivamente atacaram os sequestradores, que fugiram e deixaram a garota para trás. A polícia procurou os sequestradores pela região, mas nenhum foi encontrado. Número 5. Dory, a coelha. Simon mora na Inglaterra e sofre de diabetes. Em um certo dia, ele desmaiou em seu sofá com uma crise muito séria de coma diabético. Simon não fez quaisquer tipo de ruído ou gemido que pudesse indicar sua crise. Ele simplesmente desmaiou e aparentemente parecia que ele estava dormindo tranquilamente. Sua esposa Victoria estava por perto e viu ele desmaiado no sofá, só que não ajudou ele porque ela teve a impressão de que ele tinha caído no sono por causa do dia duro de trabalho que ele teve. No entanto, Dory, a coelha de estimação da família, sentiu que algo estava errado com Simon e rapidamente saltou no seu peito e começou a bater com suas patas. Como ela via que ele não acordava, Dory começou a lamber a boca de Simon para fazer ele acordar. Victoria, ao ver o comportamento estranho de Dory, percebeu que seu marido não estava dormindo e chamou os paramédicos e Simon conseguiu sobreviver. Alguns dias depois desse terrível susto em sua família, Dory foi premiada como membro honorária de uma associação de coelhos do Reino Unido, que promove a segurança e a saúde de todos os coelhos domésticos. O prêmio geralmente era dado para seres humanos, mas pelo seu ato de heroísmo, Dory mereceu esse prêmio. Número 4. Égua salva mulher de vaca furiosa. Fiona é uma típica agricultora escocesa. Diariamente ela costuma ordenhar suas vacas, vaciná-las e também ajuda os bezerros recém-nascidos. Só que em um certo dia, um bezerro que tinha acabado de nascer começou a berrar incessantemente. Fiona, preocupada com a situação, foi ver o que estava acontecendo no local. No momento que ela chegou ao local, se deparou com uma vaca e seu bezerrinho. Quando ela foi em direção ao bezerro, a vaca, que estava a alguns metros de distância, ficou furiosa e atacou Fiona pelas costas com seus 500 quilos. Fiona imediatamente caiu e a vaca continuou atacando ela repetidas vezes. Carrie, uma égua que pertencia a Fiona, estava em um pasto próximo ao local, quando ouviu os gritos de desespero de Fiona e correu para socorrê-la. Assim que chegou ao local, Carrie começou a dar vários coices na vaca até que ela parasse de atacar Fiona. A vaca se afastou de Fiona e tentou atacar Carrie, o que acabou dando tempo suficiente para que Fiona escapasse do local e fosse em direção a uma cerca que estava a 6 metros dali. Funcionários da fazenda levaram Fiona ao hospital, onde ela teve que ganhar alguns pontos e se recuperar de algumas fraturas em seu corpo. Número 3. Lily, a gatinha sensitiva. Nathan Cooper é um jovem britânico de 19 anos que sofre constantemente de ataques epiléticos. Há aproximadamente um ano, Nathan ganhou uma gatinha de estimação chamada Lily, e desde então, os dois são inseparáveis. Lily é uma gatinha muito especial que tem a incrível habilidade de sentir antecipadamente ataques epiléticos. Já foram várias as vezes que ela conseguiu prever ataques epiléticos em Nathan, o que de certa forma deu tempo para que ele pudesse ser socorrido no meio da crise ou antes mesmo de sua crise começar. A sensibilidade de Lily é tão grande que ela consegue sentir mudanças químicas no corpo de Nathan que possam indicar futuros ataques até uma semana antes deles acontecerem. Assim que ela consegue sentir essas mudanças, ela rapidamente avisa os familiares e amigos de Nathan para que eles possam estar perto dele quando o ataque começar, para que ele não se machuque ou caia sobre algum móvel. Em um de seus ataques epiléticos, Nathan chegou a ficar sem ar. Lily, dias antes do ataque, estava muito agitada e miava muito pela casa. Assim que Nathan começou a ter o ataque epilético, Lily começou a lamber sua boca, o que de certa forma ajudou ele a voltar a respirar. Especialistas disseram que esse tipo de sensibilidade em Lily não é algo incomum. Os gatos e os cães possuem um ótimo olfato, que pode ajudar a detectar mudanças químicas que são pouco perceptíveis dentro do corpo humano. O dom de Lily já lhe rendeu um grande prêmio, que foi dado por uma marca muito famosa de produtos de animais do Reino Unido. Número 2. Cachorro salva fuzileiro. Terry é um ex-fuzileiro naval que sofre constantemente de convulsões. Seu trauma se iniciou quando ele servia na guerra do Afeganistão, onde uma bomba explodiu próximo a ele. Desde então, ele convive constantemente com essas convulsões. Há alguns anos atrás, Terry recebeu do exército um cão chamado Major. Major foi treinado para ajudar Terry, tanto em suas crises de convulsões, como também no estresse pós-traumático causado pela guerra.
Major acompanha Terry constantemente na rua e dentro de casa. Em um certo dia, Terry estava andando em seu quintal quando teve uma grave crise de convulsões. Major, que estava próximo, rapidamente conseguiu tirar o celular do bolso de Terry com seus dentes e colocou sua pata na tela do celular, que era programada para ligar automaticamente para o número de emergência dos Estados Unidos. Major ligou ao todo 10 vezes, só que os atendentes desligavam constantemente por acharem que se tratava de um trote. Só que na 10ª tentativa de Major, o atendente que estava do outro lado da linha ouviu ao fundo Terry sofrendo a convulsão e enviou os paramédicos ao local. Assim que os paramédicos chegaram, Major já estava esperando eles do lado de fora e guiou eles até onde se encontrava Terry. Terry foi hospitalizado, mas depois de alguns dias foi liberado. Terry afirma que Major trouxe sua confiança de volta e que se não fosse ele ao seu lado lhe fazendo companhia todos os dias, já teria se suicidado devido a vários traumas causados pela guerra. Número 1. Golfinhos, os anjos do mar. Salvamentos de golfinho não é uma coisa tão rara de se acontecer. Vira e mexe, acontece algum caso de algum ser humano sendo salvo por golfinhos. Prova disso é o caso do salva-vidas Rob, que estava nadando com mais 3 banhistas na costa da Nova Zelândia no ano de 2004, quando de repente um grupo de golfinhos se aproximou deles e começaram a nadar em círculos em volta deles. Rob, assustado com o comportamento dos golfinhos, tentou expulsar os golfinhos e se afastou do círculo. Entretanto, 2 dos golfinhos maiores do grupo foram atrás dele e o forçaram a voltar para dentro do círculo que eles tinham formado. Os poucos segundos que o Rob conseguiu escapar do círculo dos golfinhos foi o suficiente para que ele conseguisse ver um grande tubarão branco que estava seguindo na direção dos banhistas. Os golfinhos ficaram nadando em volta deles por cerca de 40 minutos, até que o tubarão foi embora e eles conseguiram chegar até a praia ilesos. Outro caso bem parecido com o de Rob é o de Todd, que estava surfando tranquilamente quando de repente um grande tubarão branco o derrubou de sua prancha com uma mordida. Todd hoje poderia estar morto se não fosse um grupo de golfinhos que também o cercaram criando um círculo e o acompanharam até que ele chegasse à costa para ser salvo por um amigo. Segundo alguns especialistas, esse tipo de comportamento é comum dos golfinhos, porque eles são animais que atacam tubarões para se protegerem seus filhotes. O tipo de formação usado, tanto no caso de Rob como no caso de Todd, é um movimento muito comum dos golfinhos quando estão protegendo seus filhotes. Devido a esses fatos e a diversas outras histórias sobre golfinhos, hoje com certeza eles podem ser chamados de anjos do mar.